No programa de hoje iremos falar sobre cultura, dando ênfase na parte de adaptações de livros para filmes. Esse tema é de relativa importância, pois atualmente esse tipo de adaptação tem crescido bastante, devido aos vários recursos que são utilizados quando se está filmando uma obra. Esse tema, portanto, é muito atual e de grande interesse público. Os entrevistados desse programa foram o professor Carlo e o professor Vitti. O professor Carlo trabalha como professor de artes no cursinho NeoDNA e também no Colégio Castaldi. Já o professor Vitti trabalha como professor de literatura no Colégio St. James e também no cursinho Sigma. Nós usamos também como base para essa reportagem um texto de Jorge Furtado e buscamos exemplificar as adaptações de livros para filmes falando um pouco da série de livros Harry Potter. Vamos passar agora a entrevista do professor Vitti. Cinema e literatura são duas linguagens diferentes. Como o livro é adaptado para o cinema, é natural que se espere que o filme seja o mais fiel possível ao livro. Porém, como o cinema tende a ser uma forma de entretenimento mais comercial, é natural que se pense mais nos espectadores do que nos leitores. Qual a sua opinião sobre isso? Que a linguagem do cinema é uma coisa, a linguagem do livro é outra. Se o cineasta se propõe a filmar o livro do jeito que é o livro, então é mais interessante ler o livro. Quando eu vou ao cinema, o que eu espero é ver uma proposta cinematográfica que consiga atingir o livro escolhido. Não que ele conte a história do livro, porque para isso eu já li um livro. E o cineasta tem que encontrar uma solução em duas horas. E melhor, tem que encontrar uma solução atrativa, que tem que agradar quem vai produzir, porque se usa milhões para produzir um bom filme, tá? E que tem que dar retorno. Então, ser comercial talvez não é nenhum problema. O problema é se o filme chama atenção mais pelo comercial do que pela arte do recurso. Aí talvez seja o efeito dele. A gente vai ver que no cinema moderno, curiosamente, a maior parte dos filmes que estão fazendo sucesso são adaptações de formas de literatura. Se eu tiver que dar uma opinião sobre a força do comércio, a necessidade do diretor criar atratividade para o público, eu acho que é muito válido. O cinema tem um nome, é entretenimento. Eu tenho que levar para o público diversão. Se ele conseguiu atingir, ótimo. E se ele conseguiu atingir metáforas artísticas que fiquem universais, melhor ainda. Mas se ele conseguir entreter, divertir, eu acho que ele tem que dar a função dele. Por mais que o livro apresente descrições, natural que, ao longo dele, o leitor vai construindo em sua mente suas próprias personificações do que é escrito pelo autor. Em um livro também são naturais frases como João acorda e lembra-se de Maria. Isso é fácil de ser escrito, porém difícil de ser expresso na linguagem audiovisual do cinema. Quais as maiores dificuldades para você, então, de adaptar um livro para o cinema e construir um filme, o cenário e os personagens propostos pelo autor? Há livros que nós temos que considerar que não tem solução no cinema. Não há solução de fazer o que já teve no livro. Então eu tenho que achar uma nova solução para tudo. Eu acho que assim, o maior talento de um roteirista, de um cineasta, de um diretor, vamos dizer assim, é exatamente conseguir dar uma solução original para um livro assim, que de certa maneira já tenha uma grande carga de fãs e que todos vão estar esperando como que ele vai resolver aquela proposta. Por exemplo, assim, às vezes tem uma descrição psicológica. Como falar que uma pessoa acorda pensando na outra? Porque aqui eu estou descrevendo, é fácil olhar. João pensava em Maria, então eu sei que ele acordou pensando. Aí eu clico, como que eu sei que uma pessoa está pensando se não vai ter a descrição? Obviamente, tem como filmar e tem como o ator representar a ideia de mundo que ele acordou, ele está lembrando alguém. Até porque tem como inserir outras imagens que faria a projeção da mente dele. E a função da descrição das palavras seria insercida por essas outras imagens. E que aí a ideia. Então na cabeça dele está passando o quê? A lembrança da Maria. Eu acho que essas soluções são hoje do cinema moderno, atual, com todos os efeitos especiais. Eu acho que o cinema consegue dar soluções incríveis para coisas que só havia na literatura antes. Agora vamos mostrar a entrevista com o professor Carlo. Não seria o caso de afirmar como Godard que o cinema foi um erro, mas é fundamental reconhecer que ele supre parcialmente nossa necessidade de compartilhar histórias e ocupa um espaço antes preenchido pela literatura. Esses trechos, retirados de um artigo escrito por Jorge Furtado, afirmam
que o cinema é uma forma de expressão mais rasa e que consegue capturar menos da essência humana do que a literatura. O senhor concorda com isso? Você vê o cinema como um tipo de arte já pronto? Para você, a transposição de um livro para o cinema, se bem feito, pode transmitir a mesma função do algo original ou também separado? Quando existe uma relação intertextual, onde eu consigo fazer uma leitura e eu estou fazendo uma transposição de uma linguagem para outra, eu vou ter ganhos e perdas. Tá? Agora, é claro que cada obra é uma obra. Alguns livros se transformaram em filmes e ficaram péssimos. Alguns ficaram bons, alguns ótimos, mas são linguagens diferentes. O filme, o cinema não supera o livro. Eu não posso comparar as linguagens, dizer o que poderia acertar ou não, porque são linguagens e propostas diferentes. Continuo dizendo que a linguagem do visual, que é a linguagem dos jovens de hoje, que é muito mais atraente do que o livro, muito mais atraente do que o teatro, do que as histórias em quadrinhos, ela vai ter um impacto muito maior. Então é muito interessante pensar, pelo menos numa primeira instância, de que através do filme eu posso levar uma pessoa a ler o livro. O que define para você um novo clássico do cinema em comparação com os antigos? São os efeitos especiais, o roteiro mais original? Quais são os novos critérios de avaliação para definir se um filme é bom ou não e para marcá-lo como um novo clássico? Bom, esteticamente, um filme não pode ser avaliado apenas por um dos seus elementos. Mas, na verdade, o que vai dizer se o filme é um clássico ou não são os efeitos especiais, não é o roteiro, na verdade é o tempo. Tá? O tempo é que vai fazer com que algumas coisas não envelheçam e outras não. Como, por exemplo, Charles Chaplin, Beatles, Van Gogh, a obra deles não é corroída pelo tempo. Essa eterna novidade faz com que a arte não envelheça, ela tenha décadas, séculos, e ela tenha influência, impacto sobre outros artistas e pessoas que apreciam arte. Dentro desse processo, eu vou conseguir pegar alguns filmes e selecionar como clássicos, porque o tempo mostrou que eles são emblemáticos realmente. Talvez a originalidade seja uma palavra-chave para isso, mas muitas vezes um bom filme não se torna um clássico. E muitas vezes um filme que é desacreditado pelos intelectuais, pela crítica, pelos cinéfilos, se torna um grande clássico, porque se percebe depois que ele estava à frente do seu tempo, como uma série de outras obras. A famosa série de livros Harry Potter tem como autora J.K. Rowling. Segundo ela, a ideia para os livros surgiu em 1990, durante uma viagem de trem. Ela disse: "Eu simplesmente sentei e pensei, por 4 horas, trem atrasado, e todos os detalhes borbulharam em meu cérebro. E este garoto de óculos e cabelos pretos, que não sabia que era um bruxo, tornou-se mais e mais real para mim." Após 6 anos desenvolvendo a história e os personagens, finalmente, em 1996, o primeiro volume da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal, estava pronto. Demorou um pouco para que uma editora comprasse sua história, e o livro foi publicado em 1997. O verdadeiro sucesso, porém, só viria com a transformação dos livros em filmes, pelas mãos da Warner Bros. A adaptação do primeiro livro foi lançada em 2001, tendo como atores para os amigos Ron, Hermione e Harry, os atores Rupert Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe, respectivamente. Hoje, mais de 20 anos após o início de tudo, J.K. Rowling teve uma fortuna estimada, em 2010, em 815 milhões de euros, e já recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho. Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último volume da série, vendeu 11 milhões e meio de cópias apenas 10 dias após o seu lançamento, em 2007. Claro, se você quiser fazer filme, o que você acha? A gente não consegue de cinema. Eu acho maravilhoso. Tem cheio de pipoca, né? Tem chicos de bola, o cheio de chulé é maravilhoso. Eu adoro. Que tipo de filme você gosta? Eu gosto de cinema estrangeiro, eu gosto muito de Almodóvar. O que mais eu gosto? O Carlos falou que você gosta de cinema erótico. Não, isso não é verdade. Eu gosto Não, sobre essa opinião. Não, sobre o filme erótico, eu não sei, eu achei do saco. Tá bom, então.